Vamos continuar nossas aulas de estatística multivariada. Estamos no capítulo 1, álgebra vetorial e matricial. Nós fizemos uma introdução, falamos de álgebra vetorial, vamos falar agora de produto interno de vetores. Vamos falar apenas desse tópico. Produto interno de vetores, portanto. O produto interno de dois vetores em RP, ou seja, vetores P por 1, lembrando que nossos vetores são sempre vetores colunas por definição, esse produto interno ele é dado por, ou representado por y, negrito, pontinho x. Esse pontinho aqui, dot x aqui, esse pontinho aqui implica que é o produto interno do vetor y por x. É uma das formas da gente definir ou denotar o produto interno entre dois vetores. Isso significa que nós vamos fazer o produto do vetor y na sua forma transposta pelo vetor x. Ambos os vetores são p por 1, p dimensionais. Então, y transposto será um vetor 1 por p e o x é um vetor p por 1. Então, esse produto aqui resulta no escalar dado pela soma dos produtos dos elementos correspondentes do vetor y em x. Então, y1 vezes x1 mais y2 vezes x2 mais y3 vezes x3 e assim por diante, até o mais yp vezes xp, que é o pésimo e último componente de ambos os vetores. Então, nós vamos multiplicar o elemento 1 do y pelo elemento 1 do x e somar com a multiplicação do elemento 2 do y pelo elemento 2 do x e somarmos, e continuarmos somando até chegar no pésimo componente do y multiplicado pelo correspondente pésimo elemento do vetor x, resultando no escalar dado por essa soma que varia do y em xi e variando de 1 a p. Verificamos que o produto interno ele possui as seguintes propriedades. O produto interno de x por y é igual ao produto interno de y por x. Se nós tivermos um escalar k e um escalar b, multiplicando k multiplicando x e b multiplicando y, e fizermos o produto interno desse vetor kx pelo by, equivale a fazer o produto interno de x por y e multiplicá-los pelo produto das duas constantes que foram utilizadas, o k pelo b. Então, kb é produto interno de x ponto y. Se nós somarmos x mais y, produto interno com z mais w, todos todos vetores p-dimensionais, então isso vai ser igual ao produto interno do x por z, produto interno do x pelo w, produto interno do y pelo z e produto interno do y pelo w somados. Então, x.z mais x.w, ponto é produto interno, mais y.z mais y.w. Como a gente faria na multiplicação de dois vetores, dois binômios de Newton, né? A mais B vezes C mais D. Se A e B, C e D fossem escalares. K e B são escalares reais, esse K e B que apareceram aqui. Essas duas constantes aí são números reais. A raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo, então se nós fizermos o produto interno de x por x e tomarmos a raiz quadrada, ela essa medida, essa quantidade, ela é chamada de norma do vetor. Então, a norma é a raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo, e a gente vai definir isso na próxima sessão, quando a gente falar de comprimento, ângulo e distância de vetores. A norma é a generalização da distância euclidiana. Então, entre um ponto, a distância no espaço de um ponto definido pelas coordenadas do vetor, no espaço p-dimensional, e a origem, que é o vetor nulo, 0, 0, 0, 0, um vetor p-dimensional composto de zeros. Todos os elementos dele são iguais a zero, que é aquele vetor zero que nós vimos na aula anterior. Então, a distância
desse ponto definido pela origem até o ponto definido pelas coordenadas, pelos elementos P coordenadas do vetor correspondente, essa distância euclidiana no espaço é chamada de norma. Então, no espaço bidimensional para o espaço bidimensional, a gente generaliza o que acontece, né? Quando a gente está acostumado a fazer isso em espaço bidimensional. Então, se nós generalizarmos isso de 2 dimensões para p dimensões, esse resultado continua válido. E nós vamos considerar uma métrica, nós vamos ver como que a gente vai introduzir essa métrica também na próxima sessão, só para começar a definir algumas quantidades. Essa métrica, essa matriz Psi, ela é P por P, se ela for igual à matriz de identidade, que é uma matriz composta de uns na sua diagonal, matriz P por P e 0 fora da diagonal. É uma matriz diagonal com 1 na diagonal e 0 fora da diagonal, para todas as posições da diagonal e para todas as posições fora da diagonal. Em alguns casos, o interesse que a gente tem é numa base vetorial. E essa base vetorial, ela terá produto interno dos vetores somados 2 a 2, todos nulos. Então, a gente tem interesse nessa base particular em que os produtos internos dos vetores tomados 2 a 2, vetores diferentes, eles são todos nulos, né? O x com 1, o y, x com z e assim por diante, né? O produto interno são todos nulos. Isso implica que os pares desses vetores possuem ângulos de 90 graus entre si, para todas as combinações tomadas 2 a 2, como a gente vai ver na próxima sessão, que a gente vai definir isso formalmente, né? Então vocês acreditem em mim nessas coisas, porque ainda vamos falar, tá? Então estou introduzindo essas ideias. Esse conjunto ele é chamado de base vetorial ortogonal. Então, nós teremos uma base vetorial chamada base vetorial ortogonal. Se esses vetores tiverem ainda norma unitária, ainda considerando essa métrica psi igual a identidade, então essa base ela é considerada ainda ortonormal. Ou seja, é uma base ortogonal em que cada vetor está normalizado. Daí o nome normal aqui no final. Então, orto de ortogonal, normal de normalizado. Então, ela é uma base ortonormal. Ou seja, cada vetor tem comprimento, distância da origem, que é o 0, 0, 0, 0 no espaço p-dimensional, até o ponto determinado pelo vetor no espaço p-dimensional. Distância igual a unidade, igual a 1. E os vetores formam ângulos de 90 graus, eles são ortogonais entre si, formam ângulos de 90 graus e o produto interno dá 0 quando a gente considera 2 vetores distintos. Veremos posteriormente como construir essa base ortonormal, a partir de um conjunto qualquer de vetores em RP. Bom, na próxima aula, então, nós falaremos de comprimento, ângulo e distância. E algumas das coisas que nós mencionamos aqui serão formalizadas. Então, até a próxima aula.